Olá, gente, muito bom dia. Talvez você esteja aqui comigo às 4:30 da manhã ou pela manhã, não sei o momento que você chega nesse devocional. Mas eu quero dizer que você está aqui a fruto de muita oração. E hoje eu gostaria muito de me dirigir a você que pensa que Deus ele não olha para a sua vida. Você se sente pequeno e muitas vezes até incapaz de orar. Pois bem, eu já tive essa sensação também. Em pensar, será que Deus, ele olharia para mim de fato? Será que a mão de Deus estaria atenta ao meu pedido? Os ouvidos do Senhor estariam abertos para mim, um pobre, miserável pecador? Porque é assim que muitas das vezes a gente se sente. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que sim, Deus ele olha por todo aquele que é sincero, verdadeiro. E às vezes o fato da gente não ter uma oração atendida naquele momento, não quer dizer que Deus disse não. Não quer dizer que Deus disse não para você. Pode ser que Deus tenha dito ainda não é o momento. Sabe, gente, hoje somos mais de 2.000 pessoas que todo dia, aqui no nosso canal, já abrem a Bíblia de manhãzinha, algumas no almoço, outras à tarde, independente do horário. Pessoas que começam o dia ou encerram o dia no devocional, dizendo: Pai, seja a luz em minha janela, de manhã seja o primeiro pensamento. Já é sagrado colocar aqui nos comentários, bom dia Jesus, inclusive até quando eu não dou a deixa para as pessoas comentarem, tem gente que automaticamente já vem e declara isso. Virou para a gente um compromisso diário com o Luiz Guilherme? Não, eu sou apenas o mensageiro. O dono da mensagem, o dono da mensagem, ele é Jesus. E eu faço devocional de frente para a minha janela. Tem dia que eu faço devocional, o sol já nasceu, mas tem dia que eu já preparo e deixo o devocional, o sol nem nasceu ainda. E a gente já está aqui, nesse momento, dizendo para Jesus, seja assim, Pai, de manhã o primeiro pensamento, tá? Então eu te convido a curtir o meu vídeo. Caso você não seja inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, é gratuito, todo santo dia. Nós estaremos aqui. E uma nação apaixonada pela Bíblia vai se levantar nesse canal. Nós chegaremos no dia 31 de dezembro, faremos um culto de ação de graça e vamos poder fazer uma retrospectiva do que vivemos, do que vivenciamos, experiência com Deus, começar o dia todo dia dizendo: Jesus, entra na minha casa. Pai, eu não sei o que me espera nesse dia, mas uma coisa eu sei, que o Senhor já está lá. Eu não sei o que está por vir, mas uma coisa eu sei, que o Senhor já está lá, porque o Senhor é fiel e justo e caminha com aqueles que te amam. E cremos que tudo sim, Pai, coopera para o bem daquele que ama a Deus. Inclusive, se você já recebe essa mensagem no mais íntimo do seu coração, declare dizendo aqui nos comentários que assim seja. O devocional diário é o alimento da nossa alma. E eu te convido hoje a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, tá? A gente vai ler Lucas 19, sobre Zaqueu, o publicano. Em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido aquele hino que diz: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para ti. Eu vou ver até se eu acho o fundo musical dessa música e vou colocar para deixar de fundo aqui no devocional hoje. Aí ele diz lá, entra na minha casa. Gente, eu não canto bem, eu sou péssimo para cantar, mas o que vale é a intenção. Aí diz, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Vamos falar sobre isso hoje? Vai ter ferida sendo curada, vai ter Jesus visitando casa, como foi de Zaqueu, vai ter Jesus visitando empreendimento, vai ter Jesus visitando hospital e soprando o fôlego da vida hoje. Vai ter vida. Zaqueu, o publicano. Lucas 19. Vamos orar, é o nosso hábito, tá? Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pelas pessoas novas que chegam aqui. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por aqueles que estão aqui todo dia abrindo a Bíblia e dedicando a primeira fatia do dia ao Senhor. Nos ensina, direciona, nos faz entender a Tua palavra. Pai,
Me ensina a transmitir a tua mensagem de uma maneira pura, verdadeira e sincera para cada pessoa que aqui está, em nome de Jesus. Versículo 1 diz: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Olhe para mim, pare um minutinho, respira. A leitura da Bíblia é isso, não corra. Às vezes você quer ler acelerado, acalma um minutinho. O que nós já entendemos aqui? Zaqueu, um homem rico, procurava ver quem era Jesus, mas a multidão não permitia, porque ele era pequeno, de baixa estatura. Você consegue entender que para que possamos ver Jesus, precisamos querer. Você às vezes quer forçar a sua família a ver Jesus, a conhecer Jesus como você está conhecendo no momento. E não é pela força, não é pela pressão que isso vai acontecer. Às vezes você diz, onde que eu errei como mãe, como pai, como pessoa? Nem sempre o erro está em nós. Filhos, parentes, mãe, pai, sogro, sogra, irmão, irmã, tem escolha, decisão, livre-arbítrio. E o que podemos fazer nesse caso? Orar para que em algum momento da vida dessa pessoa ela tenha o desejo de ver Jesus como Zaqueu teve. Zaqueu era um homem rico. A riqueza, muitas das vezes, já impede muita gente de querer ver Jesus. Querer ver Jesus, gente, é muito mais do que ver literalmente. Aliás, não tem nada a ver com isso, porque não podemos vê-lo fisicamente. Querer ver Jesus no âmbito e no mundo espiritual é se relacionar com Ele, é desejar tê-lo, é querer ver a glória dele, é querer viver o novo, é querer viver o que é promessa, é querer ter intimidade, é querer ter relacionamento, comunhão com Cristo. Querer ver Jesus é viver o que é bíblico. Querer ver Jesus é andar como Jesus, é amar, é aprender a perdoar. Consegue relacionar uma palavra como essa que estamos lendo com o ver Jesus? Então nós podemos orar para que a nossa família, em algum momento, seja pelo amor ou seja pela dor, venha ter esse desejo de ver Jesus, de receber Jesus, de ter Jesus em sua vida. Então não force, não queira colocar Jesus na pressão. Você vai ganhar a sua família com muita oração. Você vai converter o coração dos seus entes queridos com muita oração. Inclusive eu te convido nesse devocional a deixar o nome deles aqui na oração para que possamos orar, tá bom? Então a riqueza, lembra que eu falei? A riqueza já é uma coisa que impede as pessoas de quererem ver Jesus em algumas situações e nem sempre. Porque a grande maioria de quem é rico faz do dinheiro o seu Deus e é impossível ter o dinheiro como Deus de nossas vidas e ter Jesus também como nosso Senhor. Ou você honra um e desonra outro. Tem pessoas que vendem o corpo por dinheiro, matam por dinheiro. Tem gente que por R$10 ela tira a vida de outra pessoa. Tem gente que por causa de um aparelho que vale R$1.000, R$2.000, ainda que seja o mais caro de R$5.000, em um assalto alguém chega e diz, olha, passa o teu telefone. A pessoa não, ela começa a brigar e por bobeira, muitas das vezes ela corre o risco até de perder a própria vida. Eu já vi vídeos assim, histórias nesse sentido. Ela diz assim, não, nesse telefone está a minha vida. Não, aqui pode ter muita coisa importante de trabalho, de família, mas a minha vida não está no telefone. A minha vida está em Deus. É em Deus que eu posso tudo. É em Deus que eu sou mais do que vencedor. Então Zaqueu, um homem rico, de pequena estatura, queria ver Jesus. Aí a gente continua no versículo 4 que diz assim, eu te convido a ler comigo. Então, correndo adiante, ele subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, é como se fosse uma árvore, um lugar alto. Zaqueu, eu vou grifar essa parte. Desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. No versículo 7 diz, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus
tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, vou grifar essa parte: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por que as pessoas, elas murmuravam? Porque Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Ele roubava das pessoas, ele tirava do sustento das pessoas, então a riqueza dele também foi construída de uma parte de uma maneira ilícita. Consegue entender? E no momento que ele quer ver Jesus, junto com aquele ato de ver Jesus, nasceu no coração de Zaqueu um arrependimento. Tanto que quando Jesus, que conhece todas as coisas, que vê o nosso coração, a nossa intenção, tem gente que diz assim: Deus, ele sabe a intenção do meu coração. Pois bem, isso não te preocupa? Porque mais do que palavras, Deus vê o que brota no mais íntimo do nosso ser. Então Jesus, naquele momento, ele já viu que dentro de Zaqueu havia um arrependimento, um desejo sincero de conhecer Jesus, de ouvir a palavra de Cristo. Então Jesus disse: eu vou na tua casa, mesmo você sendo pecador, eu vou lá, me convém entrar na tua casa. E a murmuração das pessoas era: como que Jesus vai entrar na casa de um pecador? E naquele mesmo momento Zaqueu se arrepende e ele diz: eu vou devolver, vou dar 50%, metade da minha riqueza aos pobres, e vou devolver 4 vezes mais se eu roubei alguém. Em outras palavras, o dinheiro que era o Deus, a idolatria, o Senhor de Zaqueu, deixou de ser. E o Senhor da vida dele passou a ser Jesus. E ele reconhece isso. E tem obras, tá? Porque quando eu amo Jesus, as obras me acompanham. Eu passo a abandonar aquilo que desonra o nome do meu Senhor. E naquele momento houve salvação. E Jesus disse: eu vim para aquele que está perdido. Ele veio para mim, ele veio para você. Então, se você se sente incapaz, se você se sente pecador até no momento de orar, você se sente impotente porque você muitas das vezes não é uma pessoa tão religiosa, eu quero dizer para você que a fé em Jesus não caminha com religião. A fé em Jesus é relacionada à sua comunhão com Ele. E se você nesse momento desejá-lo, Jesus também nesse devocional, nesse momento, Ele entra na sua casa, mas você tem que querer. Ele entra nesse projeto, Ele entra na sua vida, Ele entra para fazer aquilo que você como humano não pode fazer. Convide Jesus. E se você até esse momento vinha tomando decisões ilícitas, percorrendo caminho errôneo, tá? Se você, e não precisa um pastor, um padre, um papa direcionar você e apontar para você e dizer: olha, é aqui que você peca, é aqui que você erra, é aqui que está a brecha para o mal entrar. Não precisa, porque nós somos conhecedores do bem e do mal, correto? E quando buscamos no Senhor, em oração, direcionamento, o Espírito Santo aponta e nos mostra o que precisa ser mudado, o que precisa ser moldado, onde eu posso me aperfeiçoar, onde eu posso honrar mais a Deus. E honestamente, gente, você pode não sentir, mas nesse momento tem casa sendo transformada, tem trabalho sendo impactado, tem coração sendo quebrantado. Eu encerro o devocional dizendo o que diz no versículo 9, o que Jesus disse: eu libero e profetizo, eu sou boca de Deus nesse momento. Houve hoje salvação nessa casa, houve hoje salvação nesse devocional. Assim como Jesus encontrou Zaqueu publicano, Jesus encontrou Luiz Guilherme aqui, no meu quarto de oração. Jesus encontrou você, Jesus te encontrou, e abra o seu coração para viver o que é novo. Inclusive, faça uma promessa com Deus de estar aqui todo dia. Se não está no grupo de devocional privado do WhatsApp, solicita a sua entrada numa lista de espera que está aqui na descrição do vídeo. E se no dia de hoje você for tocado por Deus para viver a bênção do dízimo, semear no meu ministério, aqui também na descrição do vídeo tem os dados para que você
possa fazer isso. A sua fidelidade, a sua semente impulsiona a gente a alcançar e evangelizar mais pessoas nesse canal e também impulsiona a gente a alcançar mais vidas no projeto, que inclusive eu deixo o link para você conhecer aqui na descrição do vídeo. Deus te abençoe e até amanhã.